Pessoal, boa noite. Então, hoje nós vamos com mais uma aula de língua portuguesa e hoje a gente vai ver alguns sinais de pontuação que são necessários para a gente poder fazer uma escrita de texto bacana que todo mundo consiga entender, tá? Eu tive essa ideia dessa aula de pontuação porque eu peguei os textos que vocês me mandaram, que vocês escreveram lá na última questão do diário, né? E aí eu percebi que a gente vai precisar de dar uma exercitada no uso dessas pontuações. E por que as pontuações são importantes? Veja, quando as pessoas falam, quando elas se expressam, elas trazem uma entonação, certo? E essas entonações, essas formas de falar, elas também são representadas através de pontuações que a gente utiliza na escrita. Então, por exemplo, quando eu faço uma pergunta, como estão vocês aí na quarentena? Ao final dessa pergunta, quando eu estou escrevendo, eu tenho que colocar lá o ponto de interrogação, porque é esse ponto que vai indicar que o que eu estou fazendo é uma pergunta. Uma vírgula, por exemplo, ela é utilizada na pausa entre um pensamento e outro. Por exemplo, José Bruno foi à feira e comprou laranja, vírgula, maçã, vírgula, cenoura, vírgula, cebola, vírgula, abacaxi, vírgula. Aí eu quero dizer que ele comprou várias coisas, mas eu não quero dizer tudo. Aí eu coloco etc. e depois ponto final, que significa que eu terminei a minha fala. A gente vai ver isso no exemplo de texto que eu vou mostrar agora para vocês. Nós vamos ver esse diálogo e nós vamos pensar de que maneira os gestos e as pausas eles estão apresentados, tá bom? Então, observe. Então, vamos lá, gente. A menina perguntou o que a sua mãe fazia. Quando eu termino de escrever essa frase aí, olha o que eu coloco. Eu coloco um ponto final. Por quê? Porque eu estou encerrando meu pensamento, a minha frase. Ela respondeu, 2 pontos. 2 pontos aí vai significar que uma pessoa vai falar. E aí eu vou colocar o travessão para fala, que é esse traço que tá aí, ó. Então, eu estou fazendo brigadeiro. Ponto final. Terminei de falar, eu tenho que colocar o ponto. Aí a menina diz, ó, o travessão aparecendo de novo para falar da menina. Nossa, mamãe. Aí eu vou colocar uma vírgula aí, porque é uma exclamação e uma poxa. Eu tô separando a forma de falar com mamãe. Nossa, mamãe, que legal. E o ponto de exclamação para expressar esse que legal. Quer ajudar? Ponto de interrogação. Pergunta. Então, gente, faltou aí um Lzinho lá na palavra legal, hein? Quem percebeu, ó, 10. Prestou bem atenção. E aí, deu pra gente perceber, então, que os pontos, né, os sinais ortográficos, os sinais de pontuação, eles são muito importantes para a leitura fluente do texto, tá bom? Vamos conhecer de pertinho e devagar os sinais que a gente usou neste exemplo de texto. O ponto final, como o próprio nome já diz, ele serve para indicar o final de uma frase, o final de um pensamento, o final de uma fala. O sinal de 2 pontos, ele é usado para fazer uma explicação sobre alguma coisa, por exemplo, numa frase. Eu gostaria de fazer algo diferente, 2 pontos. Viajar para a praia. Ou também indicar a fala de um personagem, que foi o que aconteceu quando ela disse sim no texto. Ela respondeu, estou fazendo brigadeiro. Já o travessão é quando a gente vai utilizar a fala de uma pessoa ou a fala de um personagem do jeito que ela falou. Você vai falar do jeito que ela falou, aí você bota o travessão na frente. E por último, o ponto de exclamação, que pode indicar vários sentimentos: alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. Então, gente, gostaram aí dos sinais de pontuação? Às vezes a gente pode ficar com medo, assim, pensando que, mas tem que ser um texto bem grande. E não tem. Olha só esse aqui, ó. Aqui são 2 palavras que formam uma frase. Um rato, sinal de exclamação no final. Nesse aqui, ó, eu posso, sinal de interrogação no final. Indica uma pergunta. Eu quero, ponto final. E por último, gente, olha só,
Bruno. Vamos? Então, Bruno, separado por vírgula, porque eu estou chamando o Bruno. E no final do vamos, ponto final, que indica que eu terminei a minha ideia. Então é isso, gente. A aula de hoje foi sobre sinais de pontuação. E nós vamos fazer um exercício bem simples lá no Google Forms, né, no formulário, em que vocês vão dizer, vão tentar ler lá as frases que eu vou colocar e vocês vão tentar dizer qual é o sinal de pontuação adequado para aquela frase, tá bom? Beijo no coração de vocês.